Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. Fala este último capítulo do livro de Daniel sobre os últimos tempos e as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém. Queridos irmãos, este Daniel, que a Irmandade conhece, foi aquele jovem que foi dos transportados de Judá e foi levado para a Babilônia, mas foi um moço, junto com mais os outros 3 jovens hebreus, foram fiéis ao Senhor, e na fidelidade e na consagração que mantiveram a Deus, puderam ser usados pelo Senhor, para que o Senhor pudesse manifestar e revelar aquilo que haveria de acontecer ao longo da história da humanidade, neste mundo que nós vivemos. Daniel foi escolhido, então, para que a ele o Senhor se revelasse da maneira como os irmãos podem ler todos os capítulos deste livro, que tratam sempre do futuro da humanidade, do que haveria de acontecer ao longo dos séculos, é que naturalmente ele, participando disto, ficasse escrito para que nos dias futuros pudesse ser então lembrados e considerados que nada aconteceria por um lapso ou por um simples problema, mas sim porque Deus havia já planejado fazer neste mundo. E aqui então o Senhor dava a graça dele terminar este livro com esta profecia, irmãos, que ela se consagra também nas revelações do apóstolo João, quando esteve encarcerado na ilha de Patmos.
e também com as profecias do Senhor Jesus, que quando estava finalizando a sua obra, ou a sua missão, junto aos discípulos, não escondeu os acontecimentos que haveriam de surgir para o povo, para aqueles que vivessem nesse tempo, que iria começar logo depois, irmãos, não muito depois daquele tempo, começaria então os juízos do Senhor, agora nas profecias de Jesus, sobre o povo ali de Jerusalém. Mas também isso haveria de se estender a todo o mundo, para cumprimento da palavra de Deus. Agora, os irmãos, olhando, observando a leitura deste capítulo, puderam perceber que a recomendação que Deus dava a Daniel era para que o povo, os escolhidos do Senhor, os entendidos, pudessem se livrar dos males vindouros que haveriam de surgir no mundo, sendo protegidos pelo Senhor. Então, iniciava assim dizendo que naquele tempo ia se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levantaria pelos filhos do povo a quem pertencia este Daniel, os judeus, mas que haveria um tempo de angústia como nunca haveria ou havia acontecido, mas que surgiria então este tempo. E que neste sofrimento haveria então de ser livre o povo de Deus, mas livre aqueles cujos nomes se encontrassem inscritos no livro que está guardado com nosso Deus, que somente o Senhor Jesus abriu. E neste livro, irmãos, contidos nomes daqueles que haveriam de ser salvos, naturalmente estes haveriam de ser livres daquilo que está planejado para ocorrer neste lugar ou neste mundo onde vivemos. Então eu dizia, falando já da vinda do Senhor Jesus, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, isto quando Jesus voltar para a vida eterna, e outros vão ressuscitar também na segunda ressurreição, para vergonha e desprezo eterno, ou seja, para receber a condenação das obras que tiveram. Mas anunciavam então, irmãos, que os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Esta é a promessa que havia sido feita para aqueles que alcançassem graça. Primeiro, de ser achado escrito o seu nome no livro da vida. Porque aos que dantes conheceu, disse Paulo, escrevendo aos romanos, a este predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou, para serem conformes à imagem do Senhor Jesus. Então esta multidão, irmãos, de predestinados, de chamados, e dos chamados também eleitos, e dos eleitos justificados, porque nem todos alcançam a justificação, ainda que predestinados, ainda que chamados, mas tem a fase da justificação, que é a fase que estamos passando hoje. E a justificação, então, é aquela que vai condicionando a pessoa a pertencer a este chamamento e a esta escolha de Deus. Então, o Senhor Jesus mesmo diz que depois fará, ou faria, como de fato vai fazer, a escolha, porque entrarão com Ele os escolhidos, não só os chamados, mas os chamados, justificados e escolhidos, aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então esses são os entendidos que vão resplandecer. Ora, o resplendor que vão manifestar estes entendidos não é o resplendor ou a glória humana pela posição da pessoa, pela vida da pessoa, pelo nome, pela tradição, pela escolaridade, a formação e assim por diante. Este resplendor é humano, só serve aqui na terra.
Mas o resplendor que fala aqui é aquele que o adversário perdeu quando ele foi achado em iniquidade. Pois ele vivia entre as pedras afogueadas, era o querubim ungido e a glória estava sobre ele. Mas foi achado em iniquidade, ele foi destituído do seu lugar e lançado aqui neste mundo. Perdeu este resplendor, perdeu esta luz. E Jesus Cristo veio, Ele é a luz do mundo, e colocou então em nós o resplendor da sua luz. Glória ao nome do Senhor. Nenhum de nós tem luz própria. A luz que se manifesta em nós é o reflexo da luz de Cristo, que está voltado para nós. É como um farol, um farolete que nós tivemos na mão numa noite escura. A direção que ele estiver voltando incide o brilho da sua luz. Então aquele ponto da incisão do brilho da luz daquele farolete é luz, é claro, não há trevas. Se ele voltar para outro lado, aquele lugar fica em trevas e outro lugar vai brilhar. Ele hoje está voltado para nós. A luz de Cristo está incidindo sobre nós, como o sol do meio-dia, está brilhando sobre nós. A graça do Filho de Deus se derramou em seus lábios e se estendeu a nós. Ele foi ungido com o óleo da alegria, mais do que os seus companheiros que estão aqui nesta manhã, que também somos ungidos com o óleo da alegria. Assim como foi a Cristo, também veio a nós. Então, irmãos, vamos crer pela fé que nós estamos fazendo de tudo para sermos entendidos. Ora, quem é que é entendido? É aquele que é instruído. Ninguém sem instrução pode entender alguma coisa. O entendimento de alguma coisa difícil aparece quando há o ensino, quando há o conhecimento. E Deus aos poucos vem revelando a graça e os mistérios para a nossa salvação e nos fazendo mais entendidos a cada dia, para que o resplendor da sua glória sobre nós seja tal qual é o firmamento. Então, num dia de noite, ou melhor, numa noite, onde não haja incidência da luz aqui da terra, num lugar distante, olhando para o universo, nós vemos a infinidade de luminares, todos que estão refletindo uma luz que não são deles própria, mas eles refletem a luz do sol, que brilha neles e aparece aqui para nós. Então quem olha no universo, vê aquela multidão de estrelas, uma brilha mais do que a outra. Este é o universo que Deus criou. Também Jesus Cristo criou um universo, onde a luz do sol, que é a luz dele, ele é o sol da justiça, brilha sobre nós. E cada um é um pequeno luminar neste mundo de trevas. O adversário quer de toda maneira apagar o brilho deste universo, que é a graça do Filho de Deus. Mas aqui o Senhor está dizendo que nós vamos refulgir como as estrelas sempre e eternamente. Para as estrelas que se vê, irmãos, está escrito que tudo isso vai se acabar. Vão cair, vão desaparecer no fim de tudo isto que está escrito. Mas aqui, este brilho nessas estrelinhas que estão aqui nesta manhã diante do Senhor, recebendo o brilho do sol da justiça, este brilho, esta luz vai refulgir sempre e eternamente. Só não vai refulgir sobre aqueles em cuja luz ela se apagou, porque perderam a luz, perderam o Espírito Santo. E isto vai acontecer, como já vem acontecendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, disse o Senhor Jesus. E a iniquidade se multiplicando no mundo, e se atingir alguns dos iluminados, vai, irmãos, obscurecendo a luz que a pessoa tem. É como, por exemplo, pegar um farol de um carro quando ele andou na lama, e o barro se espalhou e cobriu. O motorista de dia não vê necessidade, mas quando chega à noite que ele acende os seus faróis, não tem luz. Por que que não tem?
porque a sujeira pelo caminho que ele andou encobriu o reflexo da luz do seu farol. Dependendo do nosso caminho, dos lugares que andarmos, da vida que nós tivermos, isto pode, irmãos, embaraçar e encobrir o reflexo da luz que nós recebemos do alto e nós ficamos em trevas. Mas Deus manda sempre a palavra para limpar o nosso caminho, limpar a nossa mente, limpar a nossa consciência e fazer com que o brilho do sol da justiça continue brilhando e incidindo sobre cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Mas dizia, e tu, Daniel, fecha estas palavras porque estão seladas e vai até o fim do tempo. E nessa situação, quando estiver próximo do fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Vamos considerar esta profecia os dias de hoje? Daniel fecha essas palavras e sela este livro. Deixa isso aqui guardado em segredo, até o tempo do fim. Quando será esse tempo do fim? Quando muita gente correr de um lado para outro e a ciência se multiplicar. Será que não está acontecendo isso hoje? Os irmãos que leem, que conhecem um pouco das histórias da humanidade, podem descrever ou podem explicar se em algum tempo houve uma multiplicação científica tal qual hoje existe. Nunca houve na história da humanidade tanta ciência como tem hoje, tanta profundidade que se multiplica, não se soma. A ciência e o conhecimento humano não se somam, se multiplicam, cresce assustadoramente, tanto que o ser humano não tem capacidade de acompanhar a evolução científica. Coisas que se fazem hoje, irmãos, pelo conhecimento e a multiplicação da ciência, que nós não podemos nem sequer admitir que já existem no mundo. Estão sendo cada dia aparecendo coisas que jamais nós podemos entender, coisas virtuais, situações virtuais que a pessoa não precisa estar presente corporalmente para que tudo aquilo ocorra. A pessoa à distância participa. Por quê? Porque a ciência se multiplicou. Se fala com qualquer parte do mundo, imediatamente, irmãos, sem fio, sem nada, apenas pelo conhecimento científico, e chegar no que chegou. A ciência médica chegou num ponto de conhecimento tão grande que os próprios médicos têm dificuldade de acompanhar. E assim por diante. O mundo ficou pequeno, já buscam outros mundos, porque aqui já não comporta mais. É a evolução da multiplicação da ciência. Corre-se de um lado para outro. Vamos no aeroporto ver a aflição das pessoas, correndo de um lado para outro, de uma nação para outra, aviões superlotados que vão para tudo quanto é lugar no mundo. Nos céus, quem passa durante o dia de avião na Europa, durante o dia se vê riscos nos céus, no universo, de aviões que cruzam de norte a sul, de leste a oeste, e não batem um no outro, irmãos. É aquele movimento terreno, é terrível, é gente que se move de uma parte para a outra, correndo desesperado, todo mundo querendo alguma coisa que não alcança, alguma coisa que não tem. E Deus fez esta graça maravilhosa, e nós não buscamos, ela veio a nós. Bendito seja o Senhor. E Daniel, então, olhando, irmãos, vendo toda essa profecia, tinha um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio e perguntou assim: que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Quando é que vai acontecer isso? E este homem vestido de linho que estava sobre as águas levantou as duas mãos para cima e disse assim: jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de metade de um tempo ou de tempos, e assim por diante, haveria de começar então a acontecer estas coisas. E disse assim: e depois então, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, então todas estas coisas serão cumpridas.
quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Qual é o poder do povo santo? É o poder econômico? O poder político? O poder da amizade e do conhecimento? O poder da sabedoria científica? Não, irmãos. Isto é do homem. Isto é o poder da força terrena. O poder do povo santo é o Espírito Santo que está em nós. Este é o nosso poder. Somos revestidos do poder do Espírito Santo. Mas vai acabar. Porque já começou a acabar. Porque diz assim, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo. Então já começou a guerra para destruir o poder do povo santo. Qual é essa guerra? Começa primeiro com a multiplicação da iniquidade, esfriando o amor. O amor vem pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, multiplicando-se a iniquidade no mundo e atingindo os filhos de Deus, também este poder vai diminuindo, até que acabe. E a intenção do adversário é de que esse espírito seja acabado no mundo. Quanto mais no mundo não houver mais a graça, foi tirada a graça. O poder do povo santo acabou e o contínuo sacrifício também foi tirado. Então virá este sofrimento. Isto já começou em Jerusalém, quando Jesus, nos dias últimos da sua vida, irmãos, ele fez uma dura crítica sobre os dirigentes do povo, porque não aceitavam o Filho de Deus enviado para a salvação, lá em Jerusalém. E ele fez uma lamentação: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Mas eis que eu serei tirado de entre vós, e virá o dia em que vocês vão lamentar e clamar e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esta profecia cumpriu, irmãos, nos anos 70 da era cristã. Isto aconteceu em Jerusalém, foi destruída, foi um estrago, uma mortandade. O povo se espalhou. Os fiéis, irmãos, muitos foram mortos, outros se espalharam para todas as nações antigas, e a graça continuou. Mas começou ali, irmãos, a guerra declarada e as batalhas acontecendo a cada tempo. Ao longo de toda essa história destes séculos, milhares e milhares de cristãos foram mortos. Foram iluminadas cidades na Europa, em alguns lugares, com o fogo aceso em cristãos que não negaram o Senhor Jesus, atados num poste, untados com óleo, um fogo aceso embaixo do poste, e o fogo assou, cozinhou, queimou, e eles iluminavam a cidade, dando ali as suas vidas pelo Evangelho. Mas o poder do povo santo não havia acabado, porque o Espírito de Deus continua a obra de salvação espalhada por todo o mundo. E veio, irmãos, espalhou por todas as nações antigas e chegou até a nós, que hoje estamos vivendo então isso aqui, o começo do fim do tempo, que corre muita gente de um lado para o outro e a ciência se multiplica. Este é o tempo que estamos vivendo. E o que disse o Senhor Jesus? Olhai por vós mesmos. E nós estamos aqui hoje, oremos para que o Senhor nos guarde e que jamais o Espírito de Deus se aparte de nós. Que a comunhão do Espírito de Deus não termine. Comunhão é ligação. Os irmãos estão vendo essas luzes acesas? Estão todas em comunhão. Alguém acionou um disjuntor, ligou e a energia entrou e passou por todos os lugares, chegaram aqui nas lâmpadas, elas estão acesas porque tem energia chegando. Nós estamos brilhando agora porque tem o poder do povo santo ainda em nós. Vamos sentir nesta manhã que este poder está em nós. O poder do Espírito de Deus em nós
nos faz amar a Deus, nos faz nos amarmos mutuamente, cordialmente, com a caridade fraternal, nos faz chorar para nós sermos salvos, nos faz lamentar porque não queremos errar e falhamos porque estamos com este corpo carnal, nos faz chorar aos pés do Senhor porque queremos ser revestidos de graça e da luz e das virtudes de Deus. Bendito seja o Senhor. Isto não pode acabar. O poder do povo santo está no coração do músico que veio de longe, trouxe o seu instrumento e aqui tocou em comunhão, louvando a Deus, da irmã organista que sentou no órgão fazendo meia hora, enquanto ela dedilhava, fazendo meia hora, quem estava em comunhão estava sentindo que o poder do povo santo ainda está no seu coração. Este mesmo poder agora se manifesta naquele que prega e se manifesta naqueles que ouvem. Quem está sentindo agora que este poder está em ti, guarda-te para que a iniquidade não te tome. Aproveita os tempos da manifestação de Deus, porque ainda estamos vivendo dispensação. Enquanto o pecado se multiplica e a maldade entra pelas nações, proíbe de cantar, proíbe de falar no nome do Senhor, projeto para tirar as Bíblias do povo. Glória ao nome do Senhor. Nas escolas ensinando o inverso, o contrário do que a palavra de Deus ensina às crianças, levando para um futuro de destruição moral, familiar. Bendito seja Deus, onde daqui a algum tempo não haverá família, não haverá mais moral, não haverá mais respeito mútuo, homens e mulheres misturados no pecado, na imundícia, na transgressão, e o Espírito de Deus se afastando, mas enquanto há presença de Deus, enquanto há virtude, receba agora o poder do Espírito de Deus. Enquanto houver isso que estamos ouvindo agora, em que nos santos cultos o Espírito de Deus se manifesta, e quem tem comunhão com Ele, quem está ligado, quem é aquele que o disjuntor ligou e chegou nele energia, não se cala, geme, chora porque quer agradar a Deus. Receba agora a recompensa de Deus, a alegria de ser crente. Não cantaste agora? Sou crente em Jesus, meu Senhor. Ó irmandade crente em Jesus, santo é o Senhor. É verdade, irmãos, que a palavra está se cumprindo, que as coisas estão caminhando para toda perversidade, mas ainda há um punhado de trigo sobre o cume dos montes, na terra, separado de Deus. Ó punhado de trigo, cante louvores ao Senhor, porque a força de Deus ainda está conosco. Bendito seja o Senhor. Veja, irmãos, no hino de silêncio, todos sentadinhos, quietinhos, em comunhão, os músicos oferecendo o melhor que conseguiram fazer. Será que a Irmandade não sentiu a comunhão? Será que a energia vinda dos céus não te fez tremer? Tanto é que quando a orquestra parou de tocar, se ouviu na igreja: glória, glória, glória a Deus. Olha, queridos, lá no reino dos céus, os anjos cantam perante Deus: santo, santo, santo. Será que não dá para subir daqui deste punhado de santos de Deus um louvor à majestade de Deus e dizer: santo, santo tu és, Senhor, nós te amamos. Irmãs, dá para declarar o vosso amor para com o Senhor? Servos de Deus, servas de Deus, declaremos agora ao Senhor: Senhor, nós não somente te amamos, nós te adoramos em espírito e em verdade. E nesta comunhão, irmãos, seja manifesta nesta manhã força e a glória de Deus na nossa vida. Então, chorar pelas angústias e aflições que rodeiam a nossa vida, Paulo escreveu aos de Tessalônica que ainda que este corpo se corrompa,
Contudo, o nosso interior se renova a cada dia. Ainda que a gente olhe e vê que as aflições desse tempo presente estão nos corroendo, mas não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, irmãos, esta glória há de ser revelada, mas Ele podia revelar um pouquinho para nós nesta manhã. Mandar de aceita que haja uma revelação de um pouquinho da glória de Deus nesta manhã. Santo é o Senhor. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame sobre nós aquilo que viemos buscar nesta manhã. Deus seja louvado.